Ei, gente, tudo bem? Aqui é o André Medeiros, da Advoco. Quero trazer para vocês uma ferramenta, na verdade, uma metodologia de priorização de atividades. Alguns dos nossos clientes têm perguntado como é que eu faço para estabelecer uma prioridade, saber o que está acontecendo, quais são as atividades que estão andando, não estão andando, quais clientes estão envolvidos, tem mais gente trabalhando no mesmo cliente e de alguma forma fazendo retrabalhos ou batendo a cabeça porque não consegue atender bem as demandas, tem possibilidade de algumas atividades se agravarem ou inclusive o escritório perder dinheiro. Então, essa metodologia GUT, ela ajuda a gente a criar uma espécie de modelo é, matemático ou mais palpável para tomar decisões e decidir o que é prioridade e o que não é. Ela originalmente foi feita pelo Charles Benjamin lá na idas de 80 para 90 e ajuda muito nessa questão de solucionar problemas complexos. Nossos clientes têm lá, principalmente os escritórios que trabalham com consultivo, tem uma lista de atividades para fazer, atender cliente, coisas desse tipo, e não conseguem andar, não conseguem avaliar se a equipe está sendo ou não está sendo eficiente. Como é que a gente sai um pouco, então, desta visão mais, vamos dizer assim, da percepção e trazer um pouco mais para a questão factual? Então, o Charles Benjamin aqui, ele inventou essa questão do GUT, a gravidade, a urgência e a tendência, e ele elegeu aqui alguns pesos, né, para você poder entender onde focar quando você tem muitas atividades pela frente. O que nós fizemos aqui na Advoco? Acrescentamos aqui o cifrão, o impacto financeiro. Então, quais são as atividades que têm maior gravidade, que podem causar maior impacto aí se você não resolver? Então, é extremamente grave, ou seja, se você não priorizá-la agora, ela vai ter um impacto grave no negócio, até sem gravidade. E a urgência, né, que considera realmente quanto tempo eu vou demorar para fazer isso. Lembrando que se você gasta muito tempo desperdiçando nessa atividade, então ela para de ser urgente. Então a gente tem que pensar nisso. Então, se você tem uma atividade que é extremamente grave e não dá para adiar, ela precisa ser feita agora, então ela tem peso alto na gravidade, peso alto aqui na urgência. E a tendência? É a tendência a piorar, ou seja, se você deixar mais tempo sem olhar essa atividade, qual é a tendência dela virar urgente e a tendência dela virar grave? Então, ou seja, ela pode piorar rapidamente se nada for feito. Mesmo que ela não tenha uma gravidade alta, ela pode ter uma tendência alta, né? Ela pode ter uma tendência a piorar, mesmo que ela não seja grave, ou seja, ela pode se tornar grave se nada for feito. E o que nós adaptamos aqui para o mundo jurídico é: vamos perder dinheiro se não fizer nada, ou seja, seguramente perderemos dinheiro ou ganhos, né? Imagina que você tem que mandar uma proposta e já está conversado com o cliente, já está praticamente fechado, só falta ele assinar a proposta, mas você não dá urgência nisso. E aí, com o passar do tempo, a prioridade dele muda, outras coisas acontecem lá na vida dele, e aí ele resolve alocar, por exemplo, os recursos que ele tinha reservado para isso em outro lugar. Quando você volta para falar com ele, já é tarde demais e você deixou de ganhar um dinheiro relevante ou teve perda relevante. O cliente precisa de uma resposta ali para ele tomar uma decisão, e isso vai afetar, por exemplo, se ele deixar de ser seu cliente, vai afetar o seu faturamento. Então, se você está seguro que perde dinheiro, então seria isso, vezes a tendência, vezes o impacto, é o que vai fazer com que você tome essa decisão. Mas na prática, como funciona? Na prática, você cria uma matriz, obviamente, onde você coloca todas as iniciativas. Isso aqui inclusive é uma situação real de um escritório. É claro que eu mudei aqui o nome das iniciativas, cliente e o nome das pessoas para manter o sigilo, mas é uma situação real. E ele vai colocando qual é a situação de cada uma dessas atividades, né? Se foi iniciada, se não foi iniciada, se está concluída ou não. Qual é o cliente que está envolvido nisso? Veja que não são muitos clientes, são poucos clientes, mas são muitas iniciativas. Quem é o advogado responsável por essa iniciativa?
qual que é a data que ele vai, ou ele iniciou essa atividade e a data que ele pretende entregar e qual é a data real de entrega. E aí a ferramenta ela já começa a fazer uma série de análises, que é, olha, isso aqui está em andamento, mas está atrasado 3 dias. Né? Então ele vê, olha, se eu tinha programado para entregar dia 14, e hoje não é dia 14, hoje é dia 17, então ele fala, olha, está atrasado, baseado na data que você tinha previsto, está atrasado 3 dias. Essa sequer foi iniciada, essa está em andamento, mas dentro do prazo. E assim sucessivamente. Olha, essa foi concluída dentro do prazo, ou foi concluído mais adiantado, 31 dias, ou foi concluído mais atrasado. Então, isso aqui é tudo uma automação da ferramenta. E depois, aqui é onde entra a análise do GUT propriamente dito, né? Que é a gravidade, urgência, tendência e o impacto financeiro, que é basicamente isso que eu apresentei lá na introdução. Qual é a gravidade dessa atividade? Ele tem essa escala de pesos, então é extremamente grave. Qual que é a urgência? É muito urgente, eu tenho que fazer o quanto antes. Qual é a tendência de piorar rapidamente? É alta também. Então é 5 vezes 5 vezes 5, o impacto financeiro se não fizermos nada, seguramente perderemos dinheiro. Então ele já traz aqui uma escala, né, colorida para você colocar em ordem quais são as prioridades, as atividades que vão merecer maior atenção, ou seja, as que efetivamente você tem impacto financeiro alto, e também a urgência, tendência e a gravidade altas. Bom, essa é a visão. Mas como é que você faz a análise disso tudo, né? Seria ideal se a gente conseguisse compilar isso. Quais advogados estão envolvidos com quais atividades, com quais clientes, com quais status. Então nós preparamos aqui um dashboard que mostra isso de uma forma mais, vamos dizer assim, visualmente fácil de entender. Então ele tem 29 iniciativas e 31%, ou seja, um pouco mais de um terço delas, são com GUT alto. O que é o GUT alto? Gravidade, urgência, tendência e impacto financeiro altos. Então um terço das 29 estão nessa análise. 33% estão em atraso ou não estão iniciadas com o GUT alto. Ou seja, aqui é mais grave ainda, né? Eu tenho várias atividades que estão em atraso ou que não foram iniciadas, que podem afetar a serem mais urgentes, mais graves e ocasionar perda financeira. Se nós olharmos do ponto de vista só de perdas financeiras, 41% das 29 atividades estão com perdas financeiras iminentes. 17% estão atrasadas, 28% com perdas financeiras remotas, ou seja, isso aqui não é uma prioridade, é só para demonstrar. 8 clientes com perdas financeiras iminentes e 31 com tendência de piorar no curto prazo. Então, se nós olharmos de forma mais detalhada, atividades em atraso ou não iniciadas. 50% estão com GUT baixo, GUT médio, GUT alto, os 33% aqui que nós falamos lá. Ele mostra graficamente, olha, em andamento mais atrasado. Esses são os de GUT baixo, né, ou seja, estão com aquela relação de gravidade, urgência, tendência e volume, impacto financeiro baixo, e assim sucessivamente. Depois ele mostra aqui aquele resumo do cliente, e essa parte aqui é bem interessante. Em quantas atividades os advogados estão envolvidos que podem gerar perdas para o escritório. Então esse advogado 1 tem uma atividade que ele está trabalhando, que não foi iniciada ou está em atraso e que pode gerar perda financeira para o escritório. Esse caso aqui, o advogado 2 tem 3 atividades com esse status, ou seja, não foi iniciado, também ou está em atraso e tem um GUT alto e pode trazer perdas financeiras iminentes. Isso aqui é interessante para você ver aqui qual advogado tem que correr para tratar dessas atividades. Tem uma outra análise que é bem interessante, ele mostra de forma mais quantitativa aí, a quantidade de atividades que estão dentro daquela análise do
impacto financeiro. Olha, 10 atividades seguramente perderemos dinheiro ou deixaremos de ganhar por conta dessas atividades. Então eu deveria priorizar essas atividades aqui, obviamente. E 8 são iminentes. Então 18 atividades deveriam estar sendo olhadas com mais cuidado. 18 dessas 29. As demandas por cliente. Isso aqui também é interessante porque você vê quais são as atividades que mais o cliente está demandando. Então o cliente número 1 aqui, ele está demandando 41% de todas as atividades estão concentradas nele. E tem 5 advogados, tá vendo? Advogados envolvidos, lidando com esse cliente. Então é uma análise interessante até para os sócios, né, decidirem coisas, ou seja, precisa de tanta gente, tantos advogados envolvidos com o mesmo cliente, deve ser por isso que ele está consumindo tanto das atividades, das demandas que o escritório tem. E aqui também é uma coisa muito importante, que é quanto o advogado está tendo de assumir as atividades lá, as demandas. Então, o advogado número 6 aqui, né, o apelido que demos para ele, 38% das atividades está na mão dele. Tem 4 clientes aqui. Tá vendo aqui, ó, a linha que marca o cliente. Ele está trabalhando sozinho em 4 clientes. Então é importante que isso seja analisado para ver se o balanceamento, né, de atividades entre os advogados pode ser revista. Muitos advogados reclamam que trabalham muito mais do que outros, carregam o piano, enquanto o outro está mais confortável e não tem um clima, né, de ajuda para as coisas funcionarem de forma mais eficiente. E essa parte aqui é uma das que eu mais gosto, que mostra o status completo das atividades. Então, quantas atividades estão em andamento mais atrasadas? Quantas estão em andamento mais no prazo? Então, das 29, 7 estão andando e 5 estão andando. Então, 12 estão andando, sendo 5 em atraso e 7 no prazo. 3 foram concluídas, mas em atraso, concluídas no prazo e concluídos adiantados, e 7 sequer foram iniciadas. Essa análise eu acho extremamente interessante para ajudar na tomada de decisão.